Oi, gente, graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos. Voltei para fazer uma pequena explicação do livro de João, da Bíblia, do capítulo 3 ainda, o final, né, desse capítulo 3, que é do 22 até o 36, a explicação sobre Jesus e João Batista. Então, depois de o Senhor ter explicado, né, que ele próprio teria de ser levantado numa cruz para que todos que nele crescem fossem perdoados e teriam a vida eterna. Aí o Senhor Jesus e os seus discípulos, depois disso, eles foram para a Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. Aí João Batista, ele estava batizando em Enom, e o povo iam até ele. João Batista, ele batizava porque ainda não tinha sido preso, não tinha sido ainda preso. Aí surgiu, né, ali uma discussão entre um judeu e os discípulos de João. E aí foram falar com João. Gente, olha a fofoca aqui. Tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque a fofoca, ela é assim, as pessoas não ouvem, né? Não prestam atenção no que escutam. E aí eles tiram conclusões precipitadas e saem falando. Tipo, um fala uma coisa pra ele vai lá, aumenta um pouquinho daquilo e aí a mentira vai começando a ficar cada vez maior, né? Então escuta, não sabe o que escutou e sai falando, né? E aí foi o que aconteceu, né? Aqui foi tirado conclusões precipitadas, né? E aí esse judeu com os discípulos chegaram até João e falaram que tinha visto aquele homem batizando mais do que ele. Olha só. Eles próprios já tinham ouvido quando João tinha falado antes. Olha só, João não tinha falado para eles que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? João já tinha falado. Mas eu acho que eles não prestaram atenção, né? No que ouviram, né? E acharam errado que Jesus estava batizando. Oh, não, ele está batizando? Vamos lá falar, vamos lá contar lá. E os discípulos de João também não prestaram atenção e correram para falar para João, né? Fazer uma fofoquinha, né? Vamos lá falar para João que ele está batizando ali, ó. Tá tomando tudo seus clientes, achando que o quê? Estão achando que todos eles estavam indo ali para ser purificados, que era o que aquilo? Então, uma disputa. Acho que eles acharam que era uma disputa, né? Olha lá, ó. Aquele lá tá batizando no seu lugar. Você que veio primeiro, ele chegou por último e agora tá lá batizando, ó, eles e os discípulos dele, né? Tipo assim, né? Faz alguma coisa, mestre, né? Falando para João, né? Tipo, faz alguma coisa. Ele está roubando o seu público. Tipo assim, né? Vai lá porque ele está tirando todo o seu público, né? Então, gente, acho que eles pensaram que era uma disputa, né? Quem batizava mais, né? Mas aí o que aconteceu com o que o João fez? O João acabou com aquela fofoca na hora. Na hora, João acabou. Então, isso serve para nós. Quando alguém vier falar qualquer coisa, qualquer fofoca, você tem que acabar na hora. Falar, morreu aqui, acabou aqui, não quero ouvir. Acabou, não tem essa. Deixa. A verdade, ela aparece, sem precisar ficar cutucando e nem falando mal da vida do outro, né? E nem levando a fofoca do outro pro outro, porque sempre vai chegar diferente. Acaba chegando de uma forma terrível. Terrível. E não é bom, isso não presta, né? E aí João falou para eles, falou assim, olha,
gente. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vocês são testemunha, vocês viram do que eu disse, que eu não era o Cristo e que eu fui enviado como seu precursor. Vocês ouviram quando eu disse isso? Por que vocês estão agora vindo aqui falar que tem que tomar cuidado porque ele está batizando mais que eu? João falou para eles, gente, preste atenção. O que está acontecendo aqui não é uma disputa para ver quem batiza mais. Se sou eu ou se é ele que batiza mais. Aqui não é uma disputa não, gente. Nós estamos falando aqui de perdão de pecados, de lavar os pecados, de eu batizo com água e ele batiza com o Espírito Santo. Vocês não estão prestando atenção, não. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Eu sou só o amigo dele. Eu sou só amigo do noivo, no qual eu vim para preparar o caminho para o Senhor passar. Eu vim para preparar, logo depois ele viria, mas eu não sou o Cristo. Eu vim preparando o caminho, eu vim falando para que todos se arrependessem dos seus pecados. Então, gente, o que acontece? Eles não prestaram atenção que João estava vindo explicando sobre o perdão, sobre o pecado, sobre o arrependimento. Porque se vocês não se arrependerem, não tem como uma pessoa cheia de pecados chegar perto do noivo. Uma noiva, se ela tiver cheia de pecado traindo o noivo, não vai ter jeito de chegar perto do noivo. Não há casamento. Então, para haver um casamento, tem que ter honestidade, né? Se arrepender do que foi feito e pedir perdão, né? João falou, tipo assim, né? Prestem atenção. Quem tem que aparecer é o noivo. Gente, não sou eu. Quem tem que aparecer é ele, é o próprio noivo, é Jesus. O amigo do noivo, ele se alegra muito com isso. Tipo assim, eu tô muito alegre com isso, porque eu sou amigo do noivo. Eu sou amigo de Cristo, eu vim na frente para preparar o caminho para ele. Então, gente, vamos só observar uma coisa. Aqui, quando João fala, quando ele se refere ao noivo ou à noiva, para quem não sabe, né? A noiva, ela é a igreja. E a igreja somos nós, não é o prédio. Para quem não sabe, porque quem sabe, ok, mas quem não sabe, a gente tem que deixar explicado para que a pessoa possa entender, né? Porque antigamente eu não entendia e ninguém me explicava isso. Então, agora eu procuro explicar, né? Esmiuçar aqui um pouquinho, no meu humilde entendimento, para tentar ajudar quem não sabe, né? Então, o João falou assim, eu sou só amigo do noivo. E noiva é o Senhor Jesus. E a noiva somos nós, que aceitamos o noivo. Uma noiva verdadeira, a noiva, quando ela aceita o noivo, ela vai se casar, ela é pura, não é? Ela vai se casar com ele, né? Ela não gosta de mais ninguém, ela não quer saber de mais nada. Ela quer só o Senhor, só quer o noivo. E nós só queremos o noivo também, o Senhor. Nós não vamos adorar outros deuses porque nós amamos só ele. Entendeu? Então, a noiva é a igreja e a igreja somos nós e não o prédio. E o noivo é o Senhor Jesus. Ele é o nosso noivo. Por isso, nós temos que ser fiéis e obedientes ao nosso noivo. Assim como a noiva, quando vai se casar, ela é noiva, ela é obediente e ela tem respeito, né? Tanto um quanto o outro tem respeito um pelo outro, né? Nós temos que respeitar o nosso noivo, nosso Senhor. Como ele foi, assim como ele fez por nós. Ele foi obediente,
o que ele falou, ele fez, ele cumpriu para nós, por amor a nós. Ele se entregou à morte e morte de cruz para pagar os nossos pecados, né? Nós não precisamos pagar porque ele foi lá na cruz e se entregou por nós, né? O nosso noivo é o Senhor Jesus. Ele cumpriu tudo que prometeu para nós, ele cumpriu. Nós somos a noiva dele. Então, ele foi morto na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele falou, ele comeu e ele conviveu, gente, com os seus discípulos por 40 dias. Isso, né? Ele ressuscitou, viveu 40 dias junto com os seus discípulos, ele comeu ali junto, ele foi visto por muitas pessoas, né? Que viram ele e testemunharam do que aconteceu, do que estava acontecendo ali. Viram o Senhor morto numa cruz, viram que ele foi colocado lá no sepulcro e ficou 3 dias, depois viram que ele não estava mais lá dentro, que ele tinha ressuscitado. E também viram quando ele subiu ao céu, de corpo e alma. E aí, 10 dias depois que o Senhor subiu ao céu, né? Ele ficou 40 dias depois que ressuscitou, ficou 40 dias com o povo ali. Aí depois ele subiu ao céu, ficou 40 dias, depois de 40 dias que ele tinha subido aos céus, ele enviou o Espírito Santo para os seus discípulos. E isso foi durante a festa de Pentecostes, que era uma celebração que eram feitas pelos judeus ali em gratidão a Deus, né? Porque eles eram gratos a Deus pelas colheitas, né? E isso, gente, aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Assim como acontecia aqui essa festa dos tabernáculos, que era 50 dias depois da festa. Foi exatamente 50 dias depois da Páscoa que o Senhor ele tinha sido assunto ao céu, né? 40 dias ele ficou com o pessoal na terra, depois subiu, ficou mais 10 dias, deu 50 dias, e aí ele enviou o Espírito Santo, né? E que desceu ali sobre os apóstolos, sobre todos os seus seguidores que estavam ali. Aí começaram a falar em outras línguas, que é a língua de muita gente que estava ali não entendia, e todos acabaram entendendo, né? Então foi dali que nasceu, agora assim que o Espírito Santo desceu, a partir dali nasceu a igreja que somos nós, o povo de Deus, que é a noiva de Deus, que foi exatamente 50 dias após a Páscoa. É lindo, não é, gente? Eu espero que vocês tenham entendido aqui, mas é muito lindo, né, o que aconteceu, né? Os judeus comemoravam Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. O Senhor Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou, 50 dias depois certinho ele enviou o Espírito Santo dele e formou a igreja, né, que somos nós. Então João, ele disse tipo assim, né, gente, o que eu tinha que fazer aqui, eu já fiz, eu vim, eu falei, eu preparei o caminho pro noivo, pro Senhor passar. Agora, quem tem que aparecer é ele, é o Senhor Jesus, é o noivo, ele é o noivo, ele tem que aparecer. E eu estou muito alegre com isso, por ver e ouvir o noivo. Então convém, gente, que ele cresça e que eu diminua. João disse isso. Presta atenção, gente. Eu não sou Jesus, eu não sou o Cristo. Convém que ele cresça e que eu diminua, porque o que eu tinha que fazer eu já fiz. Foi só abrir o caminho para o noivo, para o Senhor passar. Então ele falou, aquele que veio do céu está acima de todos. Quem vem da terra é terreno. Tem que tomar cuidado. Preste atenção nas coisas do alto, nas coisas do céu. Uma pessoa terrena, que ela não tem o Espírito Santo, ela fala de coisas da terra, só. Então, assim como nós, né,
vocês que vieram falando daquele sem entender, porque estavam falando de coisas da terra, coisas terrenas, vocês não entenderam que ele é Deus. Ele veio trazendo as coisas do céu. Ele sabe tudo e conhece tudo porque ele veio de lá, né? Ele está acima de todos. E dá testemunho daquilo que ele viu e ouviu. Só que o que aconteceu? João falou, olha, mas ninguém aceita o testemunho dele. Porém, eu digo para vocês, gente, quem aceita o testemunho dele certifica que Deus é verdadeiro. E aquele que Deus enviou, ele fala as palavras de Deus. Quem que Deus enviou? O Senhor Jesus, ele próprio. Então, o João falou, prestem atenção no que ele diz. Crê no Filho unigênito e vocês terão a vida eterna. Quem se mantém rebelde, incrédulo, contra o Filho de Deus, não verá a vida eterna, não terá a vida eterna. Este que não aceita, que mantém rebelde, ele permanece sobre a ira de Deus. João disse, tipo assim, né? Se vocês acham que só existe essa vida terrena, vocês estão errados. A verdadeira vida é a que vem depois dessa. Se vocês ouvirem e obedecerem os ensinamentos do Mestre Jesus, que ele é o próprio Deus, ele veio do céu, ele guiará todos vocês que aceitarem, que conhecerem e que respeitarem, obedecerem o Senhor, ele guiará vocês para a vida eterna com ele, o próprio Deus. Agora, os que não quiserem, não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Vai ser essa, só tem essa. Então, esses que não aceitaram vão ser lançados juntos com o inimigo, né? No lago de fogo e enxofre, que também será a vida eterna. Tem duas vidas eternas. A com Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, ou com o inimigo. Se você não aceita, você prefere ficar usando as coisas do mundo, fazendo as coisas que o ser humano ensinou e não o que o Senhor ensinou, aí você vai estar junto com quem? Com o mundo, com o ser humano, terreno. Não tem como herdar as coisas do céu, porque você não conhece, você não se aproximou do noivo, não tem como você ir para o casamento, não tem. Uma noiva, uma pessoa, uma mulher, quando tem um casamento, ela não vai chegar lá e falar, eu sou a noiva e tá tudo certo, vai entrar no casamento. Não vai. Ela não é conhecida, ela não é a noiva verdadeira. Então ela não vai poder entrar. Presta atenção nisso. Nós somos a noiva, o Senhor Jesus é o noivo. Nós temos que estar junto com o noivo sempre, conhecendo os ensinamentos dele para que nós possamos ir com ele. Isso é se você conhecê-lo, aceitá-lo como único Senhor e Salvador. Porque ele deixou escrito as Sagradas Escrituras para nós aprendermos. Ele deixou o nosso manual de instrução. Olha, se vocês quiserem ser salvos, vocês leem aqui, eu vou deixar escrito, tá? Com o meu próprio dedinho aqui, o que está escrito, vocês prestem atenção. E não prestem atenção no que o homem escreve. Porque o homem vai tirar algumas coisas da Bíblia, tira o texto fora do contexto e assim vai. E vai falando tudo o que não deve para que as pessoas se percam. Isso é o que o inimigo quer. É levar quanto mais gente com ele para o inferno, para ele é melhor. Mas Deus não quer isso. Deus não veio aqui, o Senhor Jesus não veio aqui na terra para mandar ninguém para o inferno. Ele veio para nos salvar. Agora, se a pessoa vai para o inferno, vai por sua livre e espontânea vontade, com as suas próprias perninhas, ainda vai indo para o inferno achando que está tudo certo. Porque o que o mundo oferece é bom, né? São coisas boas, né? São farras, bebedeiras, prostituição,
Tudo que não presta, o inimigo mostra que é bom. E muita gente cai, né? Infelizmente. Mas nós estamos aqui para levar o evangelho que o Senhor pediu para as pessoas. E, por favor, gente, compartilha, porque se a pessoa ouvir a palavra de Deus, quanto mais a pessoa ouve a palavra do Senhor, a pessoa vai se conscientizar e vai saber que está errado, vai saber que o caminho que está levando, o que eles estão fazendo, é errado. Estão obedecendo os ensinamentos, costumes, rituais do ser humano. E o ser humano não salva ninguém. Então vamos obedecer o que o Senhor deixou escrito para nós, corretamente. Para isso temos que ler, entender o que ele deixou e fazer certinho, tá bom? Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.